A questão é a seguinte, uma empresa, ela precisa captar recursos. Então, ela pode captar recursos via emissão de ações ou via dívida. Essa dívida ela pode captar num banco, numa instituição financeira, ou ela pode captar com terceiros. Quando ela capta com terceiros, ela emite debêntures ou certificados, que na verdade são a mesma coisa que debênture, que é o CRI, um CRA, seriam certificados de recebíveis. A vantagem desse CRI e CRA é que ele é isento de imposto de renda, e aí o pessoal da Alten lá explica para vocês direitinho. Então, quando você tem uma oferta pública, uma primeira emissão, vamos dizer assim, você compra diretamente da empresa. A empresa está colocando isso no mercado. Só que depois essa pessoa pode querer vender. Né? Você tem um vencimento às vezes em 2032, 2037, a pessoa chegou lá em 2025 precisa do dinheiro, então ela precisa vender antes. E aí quando ela vende isso antecipadamente, ela não vai vender de volta para a empresa, ela vai vender para outras pessoas, outras instituições financeiras, enfim, alguém que queira comprar esse CRI, esse CRA, esse debênture, e aí entra a corretora, o assessor que consegue fazer essa ponte de encontrar uma outra pessoa para comprar esse papel. E aí o que vai acontecer? Hoje, esses títulos eles são marcados na curva, né? Então, como se você fosse levar ele para vencimento. A partir do ano que vem, ele passa a ser marcado a mercado. Eu acredito que esse é o primeiro passo para que, talvez num futuro próximo, a gente possa comprar e vender esses ativos de renda fixa como a gente faz nas ações. No home broker, eles vão ter eles já têm um código, na verdade. Você iria digitar esse código, você já sabe qual é o valor a mercado. Se tiver liquidez, eu acho que é um primeiro passo. Então vai ser um mercado muito mais líquido. Então eu ainda acho que a gente está nessa transição. E queria aproveitar para te perguntar nesse ponto. Quais são as vantagens da Alten? Você chegou a falar que tem 23 mil clientes. Então, existe uma facilidade maior para os clientes conseguirem comprar e vender esses títulos no mercado secundário? Boa. Olha, a gente tem uma série de vantagens, Daniel, que a gente considera. Primeiro, é um item que a gente é até elogiado bastante, que é o nosso atendimento muito próximo do cliente, né? Então, a gente prega o atendimento humanizado, até mesmo porque, como eu comentei, eu queria uma corretora que me atendesse de forma genuína. Então, por exemplo, produto ruim, COI, por exemplo, a gente nem oferece. E a gente entende que dessa maneira a gente consegue se sustentar. A prova disso são os 23 mil clientes. Senão, eu não preciso ficar empurrando produto ruim num cliente para eu poder, né, ter minha remuneração. Porque assim, o escritório ele tem a remuneração dele também, né? É o nosso trabalho ali. Porém, a gente conseguiu desenvolver algumas ferramentas, né? Por exemplo, como são nossos grupos do Telegram. Então, essa liquidez de renda fixa, a Alten consegue dar, até pelo volume da nossa base. Então, um cliente Alten tem papéis exclusivos ali, às vezes, no mercado secundário, que às vezes saiu da própria nossa base, que ele não vai ter em outra base que não tem esse volume total. Então, a gente tem uma liquidez na renda fixa. A gente tem um grupo de operações estruturadas, que a gente comentou, onde você, além de fazer a operação estruturada, você ganha uma aula grátis, né, com os nossos consultores que estão lá, inclusive o próprio Daniel, né, o nosso parceiro, né, também, que é o professor Mira também, que eu acho que o Zatá pode comentar isso aí também, essa bagunça toda aqui dessas parcerias também engajou e foi um elo de virada. Aproveitar para mandar um abraço para o professor Mira. Pô, um abraço pro Mira com aí, certeza. Total. Muito parceiro. É isso. E que também conseguimos dar esse volume praticamente em todos os produtos, né? Então, por exemplo, num fundo que vai fechar ou num papel, num CDB de destaque do mês, a gente sempre consegue ter um lote maior para alta em função da nossa base. Além disso, nós temos a nossa área de membros, que é uma área proprietária. Então, nós temos a operadora, né? No caso, o Banco BTG, que é universal para todo mundo, mas a Alten também tem a área de membros dela. Aí lá você vai encontrar e-book de opções, as nossas carteiras de fundo que nós temos também, né, que inclusive existe uma parceria, né, Zatá? Acho que já deu a deixa aqui. Exatamente. Então, um cliente Alten aí que tem acima de 500 mil reais, além das carteiras da Alten, ele tem um mega incremento, um upgrade, que é a carteira Z. Então, que eu recomendo assinatura da carteira demais, Z gratuitamente. Gratuitamente. Então, galera, quem ó... tem mais de 500 mil aplicados em fundos. Não. Independente. 500 mil de custódia na Alten, pode chamar a gente lá, já vai ter acesso. Aproveitem, aí né? A carteira. Aproveitem.
Por tempo limitado. Não, com certeza. E eu me lembro dessa história, cara, do começo lá, quando eu tinha falado com o Daniel, a gente fez essa parceria educacional com vocês depois desse contato em 2019. E eu falei com o Daniel, eu fiquei, depois disso, acho que alguns meses... Nossa, demorou meses, cara. Eu falei com o Mira, cara, eu fiquei no telefone com o Mira 1 hora, a gente conversando sobre possibilidades, sobre essa parceria educacional que a gente acabou incrementando junto com a Alten, cara. Então, acho que deu muito certo e o principal, tem agregado valor, somos a... Na verdade, o trabalho da Alten é a parte branca da força ali, né? Que só recomenda produto bom. Que eu vou te fazer a próxima pergunta com relação a isso. A longevidade de um negócio, cara, o que você acha? Porque a Alten, ela foca muito em pessoas e não em produtos, em remunerar no curto prazo. A gente vê, infelizmente, hoje em dia, pessoas que estão entrando no mercado, ainda que não sabem tanto, e os escritórios vindo igual leões em cima para tentar remunerar para eles, que é o interessante para eles. A gente via isso muito e vê ainda em bancões, tradicionalmente. Gerentes do Banco do Brasil. Por exemplo, a maior captação, a gente puxa na carteira, a maior captação de fundos de bancos e de corretores. A maior captação desse ano, em setembro de 2022, foi no BB Ações Petrobras, cara. A pessoa, eles empurram fundos que investem em uma ação, fundos monoativos. E cobra taxa. Para cobrar taxa. Isso é absurdo. E infelizmente tem corretores que não fazem esse tipo de trabalho, que é pior ainda, mas de fundos monoativos, mas que empurram, por exemplo, renda fixa só para ganhar taxa na cabeça ali, COIs e produtos que remuneram eles, mas nem sempre são os melhores para os clientes. Então fala para a gente como é que é esse atendimento um pouquinho mais humanizado da Alten e o que a pessoa tem que entender, né? Que às vezes o retorno no curto prazo, você perde o cliente ou perde aquela base de clientes, mas no longo prazo você cria uma base sólida. Explica um pouco mais sobre esse atendimento que vocês fazem. Cara, perfeito. Cara, isso é diário lá na Alten, cara. Diário. O que a gente recebe de cliente traumatizado, que teve assim 60% do patrimônio dele, às vezes ganhou uma herança, vendeu uma casa, e como você disse, né, é um investidor novo. O Brasil é muito incipiente ainda, né, a nível de investimento, né? Então, de forma geral, o nosso país ainda está começando nisso, né? Não tenho dado aqui, mas sei lá, nos Estados Unidos, mais da metade da população já tem alocado, já faz o patrimônio dele em bolsa, né, em REITs. 65%. Então aqui no Brasil está longe disso. 2% no Brasil. 2%, pronto. Olha, boa, quando eu Daniel. comecei o canal do YouTube era meio. Meio, cara. Pois é. Tipo, triplicou nos últimos anos. Então. Andou bem. E aí eu acho que o sucesso da Alten, ele vem muito da gente entender o cliente, cara. Porque o escritório, né, como eu comentei, ele é focado no assessor. Então tem um assessor e tem a carteira do assessor. A Alten não. A Alten, ela tem uma assessoria que atende toda uma base como se fosse uma agência bancária. Então a gente trata o cliente. O meu foco é no cliente. Eu acho que a gente já comentou sobre isso outras vezes. Assim, se o cliente não ganhar, cara, não justifica. Perfeito. E eu acho que o segredo do negócio é esse. Eu abri mão agora no curto prazo, porque eu não quero que o cliente fique comigo um ano. Eu quero que o cliente fique comigo enquanto durar. Né? Não vou nem falar para sempre, que talvez não exista. Mas, sim, e passe para gerações dele, passe né? para gerações filho, pro neto, que exato. fica. E na Alten a gente vê esse movimento muito legal, cara. Porque assim, entra uma pessoa da família, a mãe, por exemplo, aí traz um marido, aí daqui a pouco abre a conta para os filhos, porque tudo isso é possível hoje na Alten. Então todo mundo tem cartão de crédito, todo mundo tem os seus investimentos. Então a gente conseguiu não só ter um investidor, na família, mas ter a família toda. Por quê? Porque eu vou atender ele, o pai, a mãe e os filhos. Né? Se o cachorrinho quiser também, a gente atende ele também e tá tudo bem, mas o foco sempre vai ser no cliente, cara. Eu acho que o grande segredo é esse, é a honestidade, né? O nosso foco, né, inclusive de sempre estar mostrando bons produtos. Não é demagogia não, viu, pessoal? Pode conferir, convido todo mundo a vir para a Alten aí. É a nossa filosofia, o foco no cliente, no resultado do cliente. Eu acho que esse é o grande sucesso. Muito bom. Só para ratificar a informação que eu dei agora há pouco, a gente tem aqui na Carteira Z, a gente faz os fundos de ações que mais ganharam cotistas. Em setembro agora, de 2022, o fundo que ganhou mais cotista, 2.194 cotistas, foi o Itaú Index Petrobras Ações. Né, um aumento de 16,3% de cotistas, com retorno de menos 10,65% no mês. Então é um fundo que investe somente em Petrobras e é do Itaú. Isso é um absurdo. A gente vê aqui, por exemplo, na 4ª posição, BB Ações Cielo, também entre os que mais ganharam cotistas em setembro de 2022. Também Cielo. Sicredi Petrobras, outro fundo aqui também. Então vários fundos de bancões cobrando taxas. Todo mês tem isso.
Música